dobrei os joelhos ali, o Senhor Deus gerou uma palavra no meu coração, bem conhecida, mas chegou a me dar um tremor. O Senhor falou ao meu coração: alguém aqui hoje está para tomar uma decisão, e é uma decisão muito séria, que não tomada debaixo da graça do Senhor, ela pode gerar consequências. E aí o Senhor Deus me deu essa palavra, Esther, capítulo 4, a partir do versículo 16, só 2 versículos, que diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Essa passagem, irmãos, é uma passagem bastante conhecida. Eu vou falar rapidamente aquilo que o Senhor gerou no meu coração. Aqui, Esther foi pega diante de uma notícia terrível, que era a sentença do povo judeu. Agora ela já era rainha, e o seu tio está chorando à porta do palácio com a notícia, com esse terror que aconteceria. E a Bíblia diz que ela manda perguntar o que está acontecendo, e quando contam a ela o que está acontecendo, ele diz para ela: vai diante do rei, intercede por nós. A Bíblia diz que por um momento, irmãos, ela manda o servo novamente dizer: fala que eu não posso. Quem se apresentar diante do rei sem ser chamado morre. E eu acho interessante que ele volta a resposta para ela e diz: olha, diz para ela que se ela não for, ainda que ela não vá, Deus levanta outro para nos livrar, mas ela e a sua casa não será livre da mão do Senhor. Deus levanta outro. E ela manda essa mensagem aqui: então vai e diz para ele jejuar por mim. E aí eu ali sentada, irmãos, Deus gerou no meu coração assim: Esther, por um momento, ela estremeceu com a notícia. Ela ficou apavorada com a notícia. Tanto é que ela disse para ele: o que eu posso fazer? Eu não posso ir diante do rei. Então, por um momento, ela temeu, porque é natural, diante de algo muito difícil, de uma notícia muito ruim, a gente sentir medo. Mas ela depois se posiciona e diz: então vai, jejua por mim, eu farei mesmo, jejue e ore por mim. E aí Deus disse ao meu coração: tem alguém aqui que vai tomar uma decisão, mas não orou. Porque eu creio, irmãos, que esse tempo em que Esther e todo o povo estava orando e jejuando por ela, foi o tempo de Deus quebrantar o coração do rei, para que quando ela entrasse diante da presença do rei, o coração dele já estivesse quebrantado e ela fosse livre da morte. Então este período de oração, este período de jejum, foi o período em que o Senhor esteve quebrando cadeias, foi o período em que o Senhor esteve trabalhando a favor dela e em favor do povo. Mas se ela fosse naquele momento, diante daquela notícia, diante daquela situação, diante do rei de forma precipitada, talvez o cenário seria outro. E aí Deus gerou o meu coração aqui: tem alguém aqui hoje que diz: eu vou tomar uma decisão, e o Senhor está dizendo para você: coloca o pé no freio, ora, jejua, coloca essa causa diante de mim, porque eu vou adiante de você, quebrando cadeias, eu vou adiante de você, mudando o contexto, para que quando você chegue, a situação já esteja diferente. O Senhor está dizendo nessa noite para alguém que não tome uma decisão precipitada na emoção do teu coração ou no impulso que você está neste momento, porque talvez a consequência dessa ação seja pior do que o que você pensa que vai acontecer. Uma decisão mal tomada fora do Espírito Santo de Deus gera consequências terríveis. E a Bíblia diz, irmãos, que Esther jejua, o povo jejua, ela ora, e que quando ela vai, nós conhecemos a história.
quando ela vai diante do rei, o rei estende o cetro para ela. Eu creio que quando ela se coloca diante do rei, o Espírito Santo está diante dela. Não é ela, é o Espírito Santo agindo. Então, irmãos, talvez você está pensando em fazer algo. Talvez você está dizendo, já demorou para eu tomar essa decisão. Passou do tempo, eu tenho que fazer. E o Senhor está dizendo para você, não, você não tem que fazer nada. Você tem que orar, você tem que perguntar. Ah, mas tudo eu tenho que perguntar para o Senhor? Sim. Sim. Nós ouvimos aqui a pregação da irmã na quarta-feira, que ela dizia, antigamente a gente orava para assinar um documento. Antigamente a gente orava para aceitar uma porta de emprego. Antigamente a gente orava para mudar de casa. E hoje a gente não quer orar para pedir ao Senhor para tomar a direção das nossas vidas. Então, irmãos, isso eu peguei para mim também. Porque a palavra, quando ela fala primeiro conosco. Vamos parar e respirar antes de tomar uma decisão. Seja qual for a decisão, seja qual for o que você pensa em fazer, coloca o Senhor à frente disso, coloca o Senhor à frente deste propósito, eu ia falar com o meu patrão amanhã, eu ia pedir um aumento porque eu acho que não está justo o que eu estou ganhando. Ora ao Senhor Deus, porque se for na vontade de Deus esse aumento, o Senhor Deus vai tratar com ele antes de você chegar lá. Eu ia pedir uma promoção, ora ao Senhor Deus, põe diante de Deus as suas necessidades e Deus vai agir por você antes de você precisar agir. Quando você chegar lá, você vai se surpreender. Tamanha é a solução que Deus deu para esse problema. Então nessa noite fique com essa palavra que Deus ardeu no meu coração, que o Senhor Deus possa falar melhor ao teu coração, que você possa sair daqui colocando tudo no altar. Amém? Essa agradeço a oportunidade, as palmas de você.